Alguém pode confirmar para mim a apresentação do slide? Confirmado. Sim. Está confirmado. Está visualizando? Tá aparecendo, Sim, professor. aparece. Tá bom, legal. Aparece. Sim, Então, vamos lá. aparece. Valeu. Então, vamos lá. Bom, nós vamos falar aqui da unidade 2, planejamento, processo, tecnologias e ferramentas de gestão e tendências. E na nossa sessão 2.1, nós vamos falar de planejamento e atuação do gestor, tá? No final da aula, por favor, vocês não desconectem, tá? Não dê logout. Eu tenho uma série de recados para dar para vocês, ok? E conferir quem participou da aula hoje aqui, que eu preciso fazer uma estatística. Então, é importante que vocês não saiam da aula, por gentileza, tá bom? Os avisos serão rápidos, não precisa se preocupar. Bom, vamos lá. Falando de planejamento e da atuação do gestor. Então, nós temos aí algumas etapas no processo de tomada de decisão. Como é que eu tomo decisão? De que forma eu vou tomar a decisão? Né? O que eu preciso fazer antes de tomar a decisão? Quais são os procedimentos que eu preciso? Então, o primeiro deles é identificar o problema. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ter a identificação do problema. Ou eu identifiquei esse problema, ou alguém me avisou que a empresa está com um determinado problema, ou vários problemas, tá? E aí não importa o problema. Tá? Pode ser um problema de processo, pode ser um problema de desentendimento entre departamentos, entre pessoas. Não vamos entrar nesse mérito. Tá? A primeira coisa, eu tenho que identificar o problema. Depois que eu identifiquei o problema, eu vou coletar todas as informações que eu achar relevante que envolvam a identificação do problema, tá? Por que eu tenho o problema? O que é que está acontecendo? De onde veio? Por que está gerando? O que está acontecendo? Quem mais sabe? Quem não sabe? Enfim, eu vou passar o pente fino, eu vou coletar todos os problemas, eu vou mapear a empresa e levantar todas as informações que sejam relevantes, e também eu posso colocar uma ou outra que também não seja relevante, né? Mas no final, de qualquer forma, se ela está interligada no problema, ela vai ser também uma informação importante. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver alternativas. Tá? Eu começo aí a desenvolver alternativas para a solução do problema. Então, eu vou fazer um brainstorming para achar atenuantes, achar caminhos, achar soluções para que eu possa resolver este problema. Feito esse levantamento, feito esse brainstorm, essa coleção de soluções, de alternativas, eu vou avaliar cada uma dessas alternativas. Tá? Então, eu vou começar a passar essas alternativas na peneira,
e vou ver que aquelas que estão passando pela peneira são aquelas que não serão relevantes e não vão me ajudar, não vão contribuir, não vão agregar nada para que eu possa resolver esse problema. Tá? Vão sobrar algumas alternativas. E dessas alternativas que sobrarem, que sobrou, eu vou escolher a melhor alternativa, né? Eu avaliei ali cada alternativa e agora eu seleciono qual a melhor alternativa para mim selecionar esse problema. Então, achei a alternativa, eu vou implementar esta decisão, ok? Depois de implementada essa decisão, óbvio que eu preciso fazer um acompanhamento para saber se a decisão que foi tomada realmente foi a decisão correta, a decisão certa, se realmente está dando certo, se está tendo frutos, tá? E depois, óbvio, eu passo a fazer a avaliação. Ou seja, de tempos em tempos, e aí eu vou mensurar, eu vou estipular, mas eu preciso ir checando e saber, para que eu saiba se realmente a decisão que foi escolhida e que foi tomada, ela realmente está tendo o objetivo de sanar o problema aí se teve a solução para sanar o problema que nós temos aí, ok? Muito bem. Nossa, a internet está lenta demais hoje aqui, gente. Aí, vamos lá. Aí nós temos os principais processos gerenciais. A gente já ouviu falar isso várias vezes, né? POCC, PODC, enfim, uma série de siglas que significa você planejar, organizar, coordenar, dirigir, né? E controlar. Então, a gente conhece bem esse ciclo, que eu começo primeiro com o meu planejamento, eu sempre preciso, né? Tenho a necessidade de planejar alguma coisa que eu vá fazer, tá? Não posso iniciar, não posso fazer nada se eu não tiver o planejamento. Depois eu tenho a organização desse planejamento, né? Quem vai fazer, quem vai trabalhar, de que forma vai fazer, como é que vai ser tudo isso. Depois eu tenho aí a coordenação de todo esse trabalho, sabendo quem vai fazer, quem está agindo de uma forma, quem está agindo de outra, como é que está sendo feito tudo isso, tá? E, por último, eu tenho ali o controle, ou seja, eu tenho a avaliação de tudo isso, eu preciso controlar tudo isso, tá? Então, eu planejei fazer alguma coisa, eu organizei, ou seja, eu separei as pessoas que iriam fazer, tal. Depois eu estou coordenando todo esse trabalho, e é claro que eu preciso ter um controle em cima de tudo isso, para saber se as coisas realmente estão funcionando a contento, né? Então, nós temos como esses processos gerenciais com a sigla POCC, ou aquela sigla de muito antigamente, que era o PODC também, planejar, organizar, dirigir e controlar. Mas o POCC é uma sigla mais atual, ok? Muito bem. Aí nós temos aqui algumas competências gerenciais, né? Nós falamos de modelo de gestão, nós falamos de gestão, de gestionar, eu preciso ter liderança, eu preciso ter motivação, eu preciso ter competência, habilidade, atitude, ok? E aí os gestores também precisam possuir essas 4 competências essenciais, tá? Competências técnicas, competências interpessoais, as competências conceituais e as competências políticas. O que seriam essas competências técnicas? Bom, o próprio nome está dizendo. Se eu tenho uma competência técnica, eu preciso ter a capacidade de aplicar um determinado conhecimento especializado, ok? Então, aí é que eu tenho a competência técnica, quer dizer, eu sou técnico de alguma coisa, eu sei resolver este problema, eu tenho habilidade para resolver determinado assunto. Então, eu vou aplicar o meu conhecimento especializado.
Depois eu tenho a competência interpessoal, e essa competência é uma competência que, digamos aí, que nem todas as pessoas possuem essa competência interpessoal, né? Vamos pegar logo de cara aí a nossa sala de aula e a gente percebe que várias pessoas não conseguem ter competência interpessoal, né? Ou seja, eu me fecho ou sozinho, eu me fecho ou no determinado grupo, e eu tenho uma grande dificuldade de interação com outras pessoas, de me relacionar com outras pessoas. A competência interpessoal, né, é uma competência que é fundamental para quem está dentro de uma organização e necessita trabalhar em equipe, tá? Eu não consigo trabalhar em equipe, aliás, eu não consigo trabalhar se eu não tiver uma competência interpessoal, tá? Eu preciso deixar a timidez de lado, eu preciso deixar o meu pessoal de lado por não gostar desta ou daquela pessoa, pelo meu anjo da guarda não cruzar com esta ou aquela pessoa, tá? Mas eu preciso ter a competência interpessoal. E o que seria aí a competência interpessoal? É a capacidade para trabalhar com pessoas, compreendendo, comunicando e motivando as equipes, tá vendo? Então, vamos supor que você tem um líder que não tenha competência interpessoal, né? É uma coisa muito complicada, porque um líder não ter uma competência interpessoal fica difícil, porque como é que eu vou comandar os meus liderados? Como é que eu vou comandar a minha equipe? Como é que eu vou comandar o meu time? Eu não consigo me relacionar, eu não consigo ter comunicação, eu não consigo ter feedback, eu não consigo compreender o que minha equipe está perguntando. Tá? Então, ter a competência interpessoal é fundamental, tá bem? Então, é necessário tudo isso. Então, se você tem essa dificuldade, por exemplo, de interagir com as pessoas, de interação com as pessoas, então procure fazer um trabalho, né? Você mesmo procurar fazer um trabalho e, aos poucos, ir superando, começar a ter essa relação com as pessoas, porque é de suma importância, é fundamental. Você pode começar, se você tem esse problema ou não consegue, de uma certa forma, transpassar esse problema, transpor esse problema, né, ser superior a esse problema, geralmente a gente sempre tem aquela pessoa onde a gente confia mais, onde a gente consegue sentar, conversar, né, sempre uma, duas pessoas. Eu chego para essa pessoa e pergunto, olha, como você me vê, de que forma você me vê? Aí a pessoa vai te dizer, olha, eu te vejo assim, vejo desta forma, eu acho que você poderia melhorar nisso, melhorar naquilo. Então, procure pegar as pessoas que estão à sua volta, que você conhece, que você confia, que você tem aí um pequeno relacionamento, e tente trabalhar isso com essas pessoas. Aos poucos, você começa a interagir com as pessoas. Interação com as pessoas é tudo, tá? Não deixe de interagir com as pessoas, não, ok? Muito bem. A terceira competência que um gerente deve ter, né, é a competência conceitual, tá? Então, a competência conceitual é aquela capacidade que a pessoa tem, que o gerente tem, de analisar e diagnosticar situações complexas. Então, é aquele cara, né, aquela pessoa, aquele líder, aquele diretor, aquele gerente. Eu não vou falar chefe, porque chefe é uma palavra assim muito grotesca, né? Me perdoe se alguém é chefe, mas vai entender o que eu estou falando, né? Porque geralmente o chefe tem aquela liderança que só ele manda, só ele sabe das coisas, tudo tem que ser feito do jeito dele, né? E não é bem por esse lado que nós estamos conduzindo aqui o nosso trabalho. Nós estamos falando mais de uma coisa mais aberta, uma coisa participativa, né? Então eu não vou utilizar a palavra chefe e não estou aí querendo também menosprezar ninguém por essa palavra, tá? Mas a habilidade conceitual é a habilidade que eu tenho de analisar e diagnosticar uma situação muito complexa. Então, você tem lá um trabalho para fazer, uma tarefa para fazer, uma planilha, você está desenvolvendo um projeto, junto com toda a sua equipe, a equipe que você faz parte e tal, e de repente você para num determinado ponto, você não entende um determinado ponto, você não consegue, né, ir para frente, porque aquele ponto realmente ele não está muito claro para você, né? Ele pode até estar fácil, colocado de uma maneira lá
que todo mundo entende, mas para você está complicado, você não consegue entender. Então, você vai perguntar para o seu gerente e ele tem ali a capacidade conceitual, ou seja, ele tem a capacidade de olhar, de ver, de entender uma situação complexa e te dar a resposta para isso. Tá? Então, os nossos superiores, né, os nossos líderes, eles geralmente eles têm que ser dessa forma, eles necessitam ter essas competências conceituais, né? Então, é aquela pessoa que vai te entregar um trabalho para você fazer, alguma coisa para você desenvolver, tá? E, claro, se aparecer alguma dúvida do meio do caminho, ele tem que ter a capacidade de resolver esse problema para você. Se bem que a gente conhece várias pessoas, né? Eu acho que todos vocês aí já passaram por isso, de perguntar alguma coisa lá pro seu gerente, pro seu líder, e o cara falar um monte de coisa e você sabe mais do que ele, né? Isso acontece bastante também, tá? Por último, nós temos aí as competências políticas, né? O próprio nome aí já está levando, eu acho que vocês já imaginam o que possa ser as competências políticas. É justamente essa mesmo, é política mesmo, né? É a capacidade que o gerente tem, o líder tem, ou nós mesmos temos, de influenciar, de construir uma base de poder, de fazer conexões com organizações e também com pessoas, né? Então, é aquela capacidade, aquela pessoa que consegue chegar para o seu liderando, para o seu membro da equipe, para o seu colaborador, e ele fala de tal forma, né? Ele tem uma oratória e uma retórica tão firme, tão forte, que ele consegue influenciar a pessoa e fazer com que a pessoa trabalhe motivado, largue uma série de coisas para atender aí o pedido do líder, né? Então, essa capacidade política, por exemplo, seria aquela capacidade que o seu gerente, a pessoa que está à frente, tem de chegar para você e falar assim, olha, domingo nós precisamos trabalhar, né? Aquela história que eu já falei, né? Um domingo de sol, Corinthians está na final, vai ter churrasco, cerveja gelada, toda a família reunida, né? Mas o teu líder chega e fala assim, olha, eu preciso que você venha trabalhar no domingo, e você larga tudo e vai, né? Então, ele tem essa capacidade política, além dele ter outras competências de liderança, né? Ele tem também essa competência política, tá? Então, é importante vocês terem isso, competências gerenciais, que são 4 competências essenciais que um gerente precisa ter, um líder, um diretor, um chefe, tá? A competência técnica, que é conhecer do assunto, né? A competência interpessoal, que é a capacidade de ser superior e se relacionar com todas as pessoas, independente de como é a pessoa, de como age a pessoa, de como a pessoa fala. Hein? A competência conceitual, que é a competência de resolver situações complexas. E, por fim, a competência política, que é aquele cara que tem jogo de cintura e sabe jogar com as palavras e de convencer você a fazer aí algumas coisas para que o objetivo seja alcançado. Tá bom? Vamos para mais um slide. Muito bem. Nós temos aí uma pirâmide, uma figura, né, adaptado de Robbins, DeCenzo e Walter, que é o nível da pirâmide organizacional tradicional. E a gente já viu essa pirâmide também várias vezes, né? Nos remete também à pirâmide de Maslow, né? As necessidades e tudo mais, tá? Então, partindo de baixo para cima, nós temos lá os funcionários operacionais, que são aquele colaborador, né? Aquele cara que está lá embaixo, operacional, chão de fábrica, está lá batalhando, está lá sofrendo para que todos os objetivos da empresa possam ser alcançados, né? Geralmente, como nós falamos aí, funcionários operacional, é todo mundo que está ali trabalhando realmente na parte operacional da empresa. Né?
Depois eu tenho ali o nível da gerência, acima eu tenho uma média gerência e uma alta gerência. Tá? Então, é uma pirâmide conhecida, não é nenhuma coisa diferente de tudo aquilo que nós tenhamos vistos aí já no passado, tá? Depois nós temos aqui nessa figura 2.2, como as demandas de competência variam em diferentes níveis de gerência, tá? Então, lá embaixo eu tenho técnico, eu tenho interpessoal, eu tenho conceitual e eu tenho político, que foram as competências gerenciais que nós acabamos de falar, tá? E depois nós temos ali a parte da coordenação, a parte média e a parte top de uma gerência, né? E vocês podem reparar que existe umas barras coloridas ali no técnico, no interpessoal e no conceitual. E como é que isso funciona, né? Embora nós sabemos que os gerentes, eles precisam das 4 competências, a importância de cada uma no trabalho, ela varia com a posição do indivíduo dentro de uma organização, né? Então, por exemplo, a gente chega a concluir que a competência técnica, ela diminui em importância à medida que os indivíduos sobem na organização, como você pode reparar, né? Você vê que ela é mais larga embaixo, quando ele vai para o médio, ele dá uma diminuída, e quando ele está lá no top, ele diminui mais um pouco. Então, cada vez que eu vou subindo de grau, né, aquela competência técnica que eu tenho de conhecimento especializado, ele vai se diminuindo. Por quê? Porque isso vai sendo diluído para outras pessoas. Porque à medida que eu vou subindo de cargo de gestão, as minhas tarefas, as minhas obrigações, as minhas responsabilidades, elas vão se mutando, elas vão mudando. Por isso que a tendência do gráfico é maior embaixo e menor na parte de cima. Tá? Depois, a competência interpessoal são uma constante para o sucesso, independente do nível da organização. Então, você pode reparar que ali na parte da coordenação, ela tem um tamanho, e esse mesmo tamanho se estende até lá em cima. Isso significa o quê? Que não importa em qual grau você esteja dentro da empresa, se você é uma pessoa de chão de fábrica, se você é uma pessoa do administrativo, se você é a pessoa, se você é o segurança lá da portaria, o porteiro, o zelador, se você é da limpeza, não importa qual grau você esteja dentro da empresa. O que importa é que todas as pessoas necessitam da competência interpessoal, tá? Eu preciso me relacionar com as pessoas, eu preciso compreender as pessoas, ou seja, eu preciso ter a empatia de me colocar no lugar das pessoas, de comunicar, de motivar as equipes, de motivar as pessoas, né? De eu motivar a equipe a qual eu trabalho também, a qual eu estou inserido, né? Se eu percebo que alguém ali está meio caído, meio devagar, eu vou lá, eu vou motivar, eu vou conversar, vou ver o que está acontecendo, vou utilizar de empatia, enfim, vou tentar ajudar o colega para que ele também esteja motivado, né? A motivação e o clima organizacional dentro da empresa é tudo, né? Quanto mais motivado você está, mais o clima organizacional é maior e vice-versa. Quanto mais eu sinto que o clima organizacional dentro da empresa é um clima bom, que eu me sinto bem, que é aquele que a gente sempre comentou, de acordar de manhã e dizer, nossa, eu estou indo lá para a empresa trabalhar e eu saio contente de casa, então, a motivação também ela está aí inserida, ok? Depois nós temos aí as competências conceituais, né? As competências conceituais e também as competências políticas, elas aumentam em importância à medida que as responsabilidades gerais elas vão aumentando. Ou seja, cada vez que eu tenho aí, né, a capacidade de diagnosticar uma situação complexa, então, quando eu saio de baixo, lembre-se que eu saí de baixo e cada vez que eu vou assumindo mais responsabilidade, as minhas responsabilidades também, automaticamente, elas estão sendo maiores. Consequentemente,
eu terei mais situações complexas para serem solucionadas. Lá embaixo, eu tinha uma competência técnica, eu precisava aplicar o meu conhecimento técnico. Mas quando eu começo a subir essa escadinha, esses degraus, eu vou deixando de ter a competência técnica, mantenho a minha competência interpessoal, mas, em compensação, a minha competência conceitual e a minha competência política, ela vai aumentar na mesma medida, né? Ou seja, cada vez que eu vou subindo dentro da empresa, cada vez que eu vou crescendo dentro da empresa, as minhas responsabilidades, elas serão maiores, ok? Passando aqui para outro slide. Então, nós temos aí que alguns autores, né? Inclusive, os autores aqui da pirâmide que nós acabamos de ver, o Robbins, o Descenzo e o Walter, né? Em 2014, eles afirmam que a única certeza no cotidiano de um gestor organizacional é a mudança. Tá? Então, isso significa o quê? Que a turbulência no ambiente de negócios vai trazer novos cenários, né? Constantemente. E o gestor precisa estar preparado para lidar com todos esses desafios. Tá? Então, a única coisa que se tem certeza aí do cotidiano do gestor será a mudança, né? Isso vai significar sempre que ele vai ter mais responsabilidade e que cada vez mais ele precisa estar preparado para lidar com novos desafios, né? Nós vimos que nós subimos aí alguns degraus naquele gráfico, ok? Podemos até voltar aqui, né? Nós somos subindo todos essa escadinha aqui, e evidentemente que à medida que eu vou subindo essa escada, as minhas responsabilidades e novos desafios irão surgir, irão aparecer. E eu preciso estar o quê? Preparado para esses novos desafios, né? Por isso que cada vez mais eu preciso agregar conhecimento, eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso fazer uma série de coisas, independente se isto vai ou não vai acontecer ali na frente, se vai ou não vai acontecer ali no futuro, né? Eu preciso me preparar, porque eu não sei quando eu terei um desafio a ser resolvido, tá? Vamos pegar como exemplo típico, né? Essa situação que todos nós estamos vivendo. É uma situação atípica, é uma situação totalmente diferente para nós. Nós nunca passamos por isso aqui, né? Imagine se fosse uma guerra, como é que nós estaríamos, né? Totalmente perdidos, né? Porque aqui sempre foi um país de paz, um país tranquilo, um país sossegado, um país acolhedor, um país calorento, né? Nós estamos sentindo uma dificuldade muito grande de se abraçar, de se cumprimentar, de ficar dentro de casa, enclausurado. Nós não somos assim, não é o nosso perfil, mas é uma situação que do dia para a noite a gente precisou estar preparado. É um novo desafio. E a cada novo desafio que eu vou enfrentando, que eu vou tendo, eu preciso me reinventar. Tá? Eu tenho um problema, mas o que esse problema pode me trazer de oportunidade? Né? A gente já comentou sobre isso. Então, sempre mirando desta forma, né? Eu tenho um problema, mas o que esse problema pode me trazer de oportunidade, ok? Depois nós temos aí gestão de projetos. Vocês estão fazendo aí a primeira parte do TCC de vocês, tem outros alunos aí que estão também fazendo projetos, né? Projeto integrador, também tem uma disciplina chamada gestão de projetos, então talvez isso aqui possa ajudar bastante você, tá? Então, todo projeto apresenta algumas características. E quais são essas características? A primeira delas é o empreendimento independente. Então, todo projeto que você vê é um projeto independente, é um empreendimento independente, tá? Claro que esse projeto, ele possui um propósito e ele possui um objetivo específico, né? Ninguém monta um empreendimento, ninguém monta alguma coisa, ninguém inicia aí um projeto, alguma ideia que teve, se não tiver um propósito e um objetivo muito bem esclarecido, muito bem específico, né? Eu não posso pegar lá a minha rescisão
e de repente fala assim, eu vou montar uma barraquinha de roupa na Oliveira Lima. Ah, tá bom, eu tenho um propósito. A partir de agora eu vou ser um empreendedor, vou ser o meu patrão, vou começar cedo, vou ter... Mas e o objetivo específico? Onde você quer chegar? De que forma você quer chegar? Como você quer chegar? De que maneira você quer chegar lá? Tá? Então você precisa ter um objetivo muito bem específico. Tá? E esse projeto, né, ele precisa ter um começo e um fim muito bem definido. De que forma eu vou começar este projeto, de que forma eu vou terminar este projeto. Tá? Quando eu digo terminar o projeto, não significa que você vai terminar a sua ideia, não. É a implantação de alguma coisa, né? Essa implantação, ela precisa ter um início, ela precisa ter um fim. Então, quando ela tem o fim, significa que você está deixando de ter aquele projeto no papel e passou realmente a executar o projeto mesmo, né? Você iniciou o seu projeto. Por exemplo, aí uma abertura de uma empresa, né? É um empreendimento independente, qual é o propósito, qual é o objetivo que eu tenho. Então, como é que eu vou começar a montar esta empresa até chegar no final da montagem dessa empresa e, a partir daí, você começa as suas operações, tá? Depois eu preciso entregar um único resultado de tudo isso que eu fiz, eu vou tirar um único resultado. Depois, claro, não pode faltar, e aí é o que a gente sempre bate na mesma tecla, que precisa-se ter um cuidado muito grande, né? Precisa-se ter muita atenção nos recursos próprios, né? Se você possui recursos próprios ou se você não possui recursos próprios, tá? Então, por isso que precisa ser uma coisa muito bem clara, muito bem elaborado, né? Porque eu vou precisar de recurso financeiro, eu vou precisar de recurso tecnológico, eu vou precisar de recursos humanos, porque eu não consigo fazer absolutamente nada se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver tecnologia e se eu não tiver o capital intelectual, se eu não tiver o humano, se eu não tiver o colaborador. Né? A empresa, ela é pautada, né? Ela é fundada, tá? Os alicerces da empresa são justamente esses, tá? O financeiro, o tecnológico e o humano. Eu não consigo fazer absolutamente nada se eu não tiver esses três pilares. E, por último, ter uma administração, uma estrutura administrativa própria. Tá? A não ser que seja uma empresa muito grande, às vezes uma empresa familiar que dá uma certa confusão, então resolve-se profissionalizar a administração, tira-se toda a família, que a família fica brigando, 10 pessoas mandando na empresa, né? Um manda de manhã, o outro desmanda à tarde, e no final do dia o outro manda de novo, quer dizer, as pessoas ficam ali que nem cachorro correndo atrás do rabo, tentando pegar alguma coisa, e não consegue, né? Então, precisamos ter uma administração e uma estrutura administrativa própria, muito bem feitinha, muito bem estruturada, né, para que a gente possa realmente conduzir todo este projeto de uma forma tranquila, sossegada, e que a gente chegue lá no nosso objetivo, ok? Muito bem. Aí nós temos aqui que os autores, né, definem como projeto uma sementinha de uma ideia, alguma coisa que dê um estralo em você, né? A gente sempre costuma dizer que é você ser criativo, né? Você ter uma ideia é ser criativo. Geralmente as pessoas, você pergunta para o pessoal, o que é criatividade? Ah, criatividade é eu pegar um produto, eu mudo a embalagem, aquela coisa toda, eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Criatividade, você ser criativo, é você fazer alguma coisa que ninguém ainda pensou. Isso é ser criativo, tá? Então, a semente da ideia aqui, a gente define também como você ser criativo, né? Então, você teve uma ideia, quer dizer, você criou alguma coisa que não existe, tá? Uma consciência da necessidade, então eu tenho uma ideia, uma consciência de necessidade de alguma coisa, tá? Então, vamos supor, nesse momento, vamos pegar de novo o mesmo exemplo. Nesse momento atribulado que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, você talvez tenha consciência aí da necessidade de alguma coisa, você pensou em fazer alguma coisa, né?
Nós vimos na televisão e várias ideias, né? Hoje você tem aí 1000 maneiras, a gente nem sabia que existia isso, né? Mas hoje nós temos 1000 maneiras aí de se fazer uma máscara, de se fazer aí uma proteção, uma máscara mais forte. Eu vi na televisão, a pessoa usou uma folha de pasta, né? Dessas pastas que a gente costuma colocar ao trabalho. Ela usou uma tiara de cabelo, que as meninas costumam usar na cabeça, e ela rebitou aquela folha de pasta no arquinho e virou uma máscara, né? Quer dizer, é ter ideia, é ser criativo, é ver a necessidade que as pessoas estão tendo, tá? Ou um desejo de algum desenvolvimento ou melhorias importantes, ok? Então, de repente, você tem uma máscara de um jeito, você consegue fazer uma melhoria, né? De repente, você vê um determinado produto, você consegue melhorar ele de uma determinada forma, você agrega um valor neste produto, tá? No projeto também são consideradas as metas preliminares e as ideias também, claro, sobre custos, benefícios potenciais, viabilidade e perspectiva. Claro, quando eu faço projeto, eu preciso considerar qual será a minha meta preliminar, né? O que eu quero atingir, quantas peças vou fabricar, por exemplo, qual é a minha meta, onde eu vou vender, onde eu vou atingir, qual o mercado que eu quero atingir, qual é a viabilidade para que eu possa fazer tudo isso, e também qual é a perspectiva que eu tenho para chegar a tudo isso, ok? Então, eu preciso disso, né? O custo-benefício potencial, a viabilidade e a perspectiva, para uma avaliação inicial sobre as soluções para problemas, alternativas e modo de superar dificuldades. Claro, eu preciso ter sempre o plano B, porque pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, e eu preciso estar sabendo de que forma eu vou resolver tudo isso, como é que eu vou resolver tudo isso, de que maneira eu vou resolver tudo isso, para que eu possa superar toda e qualquer dificuldade que porventura possa aparecer, tá bom? Muito bem. Normalmente, quando nós iniciamos aí uma proposta de projeto, né? Então, eu tenho uma ideia, essa ideia só está ali na cabeça, tal. Eu tenho ali o anteprojeto, que define sem aprofundar absolutamente nada. Ou seja, você teve uma ideia de alguma coisa, você criou alguma coisa, e isso ainda está lá na sua cabecinha, está flutuando, né? Você não colocou nada no papel ainda, ela está ali, né? Esperando você moldar, ter certeza daquilo, para começar a pôr em prática aí o seu projeto, tá? A primeira coisa é a justificativa, ó. Isso aqui está lembrando bem quem está fazendo o TCC e quem está fazendo o projeto de atividade, tá? Vocês podem tirar tudo, ou quem está fazendo o trabalho aí de gestão de projetos, quem tem essa disciplina. Você pode até tirar alguma coisa daqui, tá? Então, a primeira coisa é justificativa. Objetivos e demandas. Então, você vai justificar por que você quer fazer esse projeto. Aí, justificativa, você tem N justificativas, né? Então, essas justificativas seriam os seus objetivos e as suas demandas, né? Então, quando você justifica um determinado projeto, eu quero montar uma fábrica de sapato. Tá, qual é a justificativa? O que é o objetivo, qual é a demanda? O objetivo é atender os pobres que não conseguem comprar um sapato, etc. e tal, devido o custo disso, ou devido à procura que é grande, a demanda que é grande, e que, por exemplo, as associações beneficentes não conseguem atingir ou não conseguem suportar a doação de todos esses sapatos, tá? Então, você teve aí a justificativa através de um objetivo e através de uma demanda. Tá? Depois você tem um método, ou seja, como é que o projeto se dará para atingir o seu objetivo? Então, que método você vai usar, né? Você tem um objetivo aí de distribuir sapato para atender os pobres, etc. e tal, mas
Que método você vai usar? Você vai fabricar, você vai pedir doação, você vai comprar, você vai fabricar metade e vai comprar outra metade, você vai sair de porta em porta pedindo, né? Como é que você vai fazer tudo isso? Ok? Como tudo que a gente faz, você tem custo. Nada do que a gente faz não tem custo. Tudo tem custo. Tá? Então, você precisa estudar também aí a viabilidade, né? Quanto custa para fazer tudo isso, quanto é que vai custar, quanto você vai precisar de recurso financeiro para poder colocar esse teu projeto aí em prática, tá? Depois você tem aí os benefícios, né? Por fim, você tem os benefícios, né? Você montou um projeto, você teve uma ideia, você está justificando, você tem recurso financeiro, o recurso financeiro vai suportar o custo que você vai ter, e por final você tem o benefício aí, né? A expectativa do grupo de interesse, dos stakeholders, né? Ou seja, das pessoas que estão investindo, o investidor, os CEOs, os gerentes, os diretores, tá? Estimados, né? Você tem a expectativa do grupo de interesse que é estimado, e ainda outros detalhamentos que possam ou que apareçam e que sejam necessários a cada um dos casos que você está colocando aí, ok? Então, nós terminamos aqui essa primeira parte, a parte 2.1, que é o planejamento e a atuação do gestor. E eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam, se vocês entenderam, se vocês têm alguma dúvida em alguma coisa, se vocês querem complementar alguma coisa, agregar algum conhecimento, que seria muito bom para cada um de nós, tá? Então, falando um de cada vez aí, óbvio, né, que nós estamos hoje em 21 pessoas, graças a Deus, né? O cone está pequeno, porque nós temos quase 50 pessoas nesta sala de aula, né? Nós temos 49 pessoas, mas estamos só com 21 pessoas. Não faz mal. Então, alguém gostaria de perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Professor. Pode falar. Pode explicar novamente, por favor, competência conceitual, que eu não entendi bem? Quem é? Luan. Ô, Luan, vamos lá. De Ciências Contábeis. Tá bom. Competência, qual que você não entendeu? Competência conceitual. Competência conceitual. O próprio nome está dizendo. Competência de conceito, ok? Então, eu conheço vários conceitos. Por exemplo, você está em contabilidade, então você conhece bem o conceito do que é débito e o que é crédito, digamos assim, tá? Eu sei que você está no primeiro, está começando, mas vamos dizer, também não quero menosprezar a sua capacidade, às vezes você já tem uma larga experiência, está fazendo faculdade porque está necessitando de diploma, se formar, tá? Me perdoe aí a colocação. Mas a competência conceitual, como o próprio nome está dizendo, eu conheço muito bem de um determinado conceito. Então, eu tenho a capacidade de analisar um determinado problema, de diagnosticar este problema e resolver uma situação complexa. Tá? Então, eu analiso, eu diagnostico e eu resolvo uma determinada situação complexa. Então, eu conheço muito bem o conceito de um determinado assunto. Tá? Eu não conheço superficial. Eu tenho uma competência técnica e alguma coisa, porque competência técnica, eu tenho um conhecimento especializado. Então, vamos pegar aí que você está fazendo ciências contábeis, mas você resolve se especializar na área tributária. Então, você é aquele cara que vai trabalhar no departamento fiscal. Você vai lançar as notas de entrada, as notas de saída, e você domina tudo aquilo. Mas, de repente, te aparece um documento fiscal de uma operação triangular, de alguma coisa que foi feita, que você não consegue entender para efetuar esse determinado lançamento. Ele é muito dificultoso para você. Você não entende como foi feita aquela operação. Tá? O que você vai fazer? Você vai procurar uma outra pessoa dentro da organização, o seu superior completo, o seu superior, por exemplo, tá? E vai explicar o problema a ele. Então, ele, por estar naquela posição, ele necessita ter o conhecimento conceitual.
Ou seja, ele precisa ter a capacidade de olhar aquele documento, de analisar aquele documento, diagnosticar aquilo ali, entender o que está acontecendo e resolver essa situação complexa para você. E falou, olha, essa nota você tem que lançar metade nesse código, outra metade naquele código, porque a outra nota que está ali vai cobrir parte desta nota aqui, por causa da operação e etc e tal. Entendeu? Então, a competência conceitual é eu ter a capacidade de resolver situações complexas, tá? Então, eu tenho uma dificuldade muito grande num determinado problema, como eu tenho essa competência conceitual, que o próprio nome está dizendo de conceito, eu consigo resolver uma determinada situação complexa. Certo. Conseguiu entender ou não? Entendi sim. Entendeu? Sim. Então tá bom. Mais alguém gostaria de se manifestar? Vocês querem parar 5 minutinhos para tomar uma água e depois a gente continua ou podemos seguir adiante? Por mim pode seguir. Pode seguir, professor. Também. Pode seguir. Pode seguir. Tá bom, então vamos seguir adiante aqui. Obrigado, gente. Então vamos lá. Bom, essa parte da sessão, a sessão 2.2, onde nós falamos de planejamento, a tipologia, processo e os aspectos da prática, tá? Tudo tem relação com modelo de gestão, nada está fora de modelo de gestão, tá bom? Então, a primeira parte que nós temos aí, voltamos aí a falar de novo, da importância do planejamento, né? Planejamento é fundamental quando queremos chegar num determinado objetivo, tá? Se você não planejar, se você não colocar ali no papel tudo que você precisa fazer, de que forma você precisa fazer, como você vai fazer, né? É muito difícil você chegar no seu objetivo e, às vezes, pode até parar no meio do caminho, ficar meio perdido, porque não colocou aí, ou se perdeu no meio do planejamento, tá? Então, o planejamento é a ferramenta para administrar as relações com o futuro. É uma aplicação específica do processo decisório. Então, quando eu faço um planejamento, quando eu tenho ideia de planejar alguma coisa, o próprio nome está dizendo, né? Planejar alguma coisa, eu não estou planejando para o hoje, eu não estou planejando para amanhã, mas eu estou planejando para o futuro. O planejamento, às vezes, ele é uma coisa, é como uma visão, né? É lá na frente, tá? Não é uma coisa, assim, muito curta, né? Claro, eu posso fazer um planejamento para o ano que vem. Nas férias do ano que vem, eu planejo viajar, né? Então, você tem que planejar, você não pode ter certeza de nada, né? Imagina as pessoas, o ano passado, dizendo que esse ano iria passar a Páscoa não sei onde, porque era um feriado prolongado, né? Principalmente quem mora em Santo André, né? Teria aí quase 5 dias aí de um feriadão bem extenso, né? Então, se planejou, dizendo que ia para cá, ia para lá, e etc e tal, e olha só o que está acontecendo, né? Nós estamos passando a Páscoa praticamente tudo confinado aqui. Hein? Depois, nós temos aí as decisões que procuram, de alguma forma, influenciar o futuro ou que serão colocadas em prática no futuro, são decisões de planejamento, tá? Então, as decisões que nós procuramos e que, de alguma forma, elas irão influenciar lá na frente, né? Ou que serão colocadas em prática do futuro, nós chamamos aí de planejamento. Tá? Seguindo aqui, planejamento também está diretamente ligado às ações futuras. Claro, né? Se nós falamos que estamos pensando no futuro, ele está ligado aí no futuro. E é uma competência que pode ser desenvolvida e pode ser aprendida.
Você aprender aí a desenvolver um planejamento não é uma coisa muito difícil. Eu acredito que vocês já até tiveram essa disciplina de planejamento estratégico, alguma coisa nesse sentido, né? De realmente fazer uma planilha, de você faz todo um planejamento, né? Para quem é muito da área financeira, ou para quem é muito controlado, regrado, tem a sua planilha ali financeira, então se planeja, sabe quanto vai entrar de recurso financeiro, sabe quanto vai gastar de recurso financeiro, então tem a visão toda da planilha durante 1 ano ou 2 anos, então já sabe o que está planejado acontecer no futuro, pode ser que mude alguma coisa no meio do caminho, mas talvez não seja nada muito diferente de tudo aquilo que porventura você tenha planejado, ok? E aí, conforme Maximiano, que também é um grande escritor aí na área de administração, né? O processo de planejamento, ele tem 3 etapas, tá? A primeira delas, claro, são os dados de entrada. Para que eu possa fazer um planejamento, eu preciso ter dados, né? Eu preciso ter informações, eu preciso coletar informações, eu preciso mapear, preciso pegar esses dados, consolidar esses dados e jogar na planilha, tá? Depois eu tenho o processo de planejamento, então, eu tenho os dados, o que eu vou fazer com esses dados, né? Então, eu tenho o processo de planejamento, eu preciso analisar tudo isso, eu preciso interpretar, eu preciso analisar, diagnosticar todos esse processo de planejamento. E, por último, a elaboração do plano, né? Então, vamos colocar aí a mão na massa, vamos fazer isso funcionar de maneira que a gente possa atingir aí o nosso objetivo. E tá aí o gráfico, né? Eu tenho ali os dados de entrada, eu tenho o processo de planejamento e eu tenho a elaboração dos planos. Muito bem. No caso dos dados de entrada, nós temos lá as informações, aliás, eu preciso de informações, né? Eu não faço nada sem ter uma informação, uma determinada informação, ok? Então, eu preciso ter as informações. Depois eu tenho modelos e técnicas de planejamento. Depois eu tenho as ameaças e as oportunidades. Eu tenho as projeções, tenho decisões que afetam o futuro e mais uma série de informações que você pode colocar aí para que você dê início aí ao seu processo de planejamento. Você pode lembrar mais alguma coisa e colocar em toda essa sua relação. A gente colocou algumas aqui, né? Como, por exemplo, vamos dar destaque aqui nas minhas ameaças e oportunidades. Então, todas as vezes que eu penso em fazer alguma coisa, né? Que eu planejo fazer alguma coisa, eu preciso... Uma das coisas que não pode faltar, é as suas ameaças e as suas oportunidades. Né? Então, por exemplo, vou planejar, né? Eu quero casar, tal, vou planejar comprar uma casa. Muito bem, então você tem lá as informações das casas, tem os modelos que você quer de casa e quais são as técnicas de planejamento que você vai fazer, né? Quais são os modelos de planejamento, as técnicas de planejamento que você tem. E aí vem as ameaças e as oportunidades. E o que seriam essas ameaças e oportunidades? Muito bem, qual é a ameaça de eu comprar uma casa? Se eu comprar a prazo e financiar, eu vou pagar em 20 anos, em 30, em 40, em 50, ou seja, eu vou morrer e não vou ver essa casa paga, né? Não, eu estou imaginando comprar uma determinada casa, mas... eu não sei onde eu vou comprar essa casa, de que forma eu vou comprar, o bairro não é muito bom, isso, aquilo, etc. e tal. Por outro lado, você tem as oportunidades. Eu tenho dinheiro para comprar essa casa à vista, eu posso barganhar. Eu tenho dinheiro para comprar uma casa muito boa num determinado lugar. Eu tenho dinheiro para comprar uma casa porque o mercado está retraído, as pessoas estão precisando de dinheiro, vender suas casas, então eu tenho condição de pegar um bom preço numa determinada casa, e assim sucessivamente. Tá? Então, você tem
todos esses dados, e você pode coletar muito mais dados, né, para colocar dentro aí da tua planilhinha, daquilo que você imagina que você está desenvolvendo aí o seu projeto, ok? Depois eu tenho o processo de planejamento. Então, o que é esse processo do planejamento? Da mesma forma que eu tive todas as informações no primeiro estágio, agora eu vou pegar todas essas informações e vou analisar, vou interpretar, vou entender, vou diagnosticar, né? Todos esses dados que eu coloquei, todos esses dados da entrada. Então, eu posso novamente passar ali pela peneira da verdade, né? O que me serve, o que não serve, o que eu pensei a mais, o que eu pensei a menos. Então, para que serve essa informação? O que eu vou fazer com essa informação? O que eu não vou fazer? Tá? Depois, claro, você precisa criar e analisar todas as alternativas que você imaginou para atingir o seu objetivo, né? Quais são as alternativas? Como é que eu analisei essas alternativas? Quais são os caminhos que eu tenho para atingir esse meu objetivo? E, por fim, você tem aí as decisões a serem tomadas aí, né? De que forma você vai tomar essa decisão para chegar num determinado ponto, ok? Por fim, você elabora esse plano. E aí você tem o objetivo que você quer alcançar, com quais recursos você vai atingir esse objetivo e quais são os meios que você vai controlar para poder controlar, né, a chegada nesse objetivo e todos os recursos que você tem, tá? Isso também é uma coisa muito importante a ser feito, ok? Então, por último ali, é a hora de você executar, então você vai para cima do seu objetivo, vai utilizar os recursos e quais são os meios que você tem para controlar tudo isso que você vai fazer, né? Então, mais uma vez, o planejamento consiste em escolher uma meta, né? É o objetivo, é a meta que você quer chegar, tá? E criar um método ou uma estratégia para cumprir essa meta. E dentre esses principais benefícios estão, primeiro, a intensificação de esforços. Ninguém consegue sair do ponto A e chegar no ponto B se não tiver aí um esforço, tá? Ninguém chega de um ponto ao outro se não se esforçar. Precisa se esforçar, né? Você entrou na faculdade, você sabia que seriam 8 semestres, aí 4 anos. De repente, chega agora, você está cansado, de saco cheio, disso, daquilo. Você precisa intensificar o seu esforço, né? Você planejou isso lá atrás, ou talvez você não tivesse pensado lá atrás. Nossa, que seria assim, talvez, um martírio para mim me formar, né? Jamais imaginei que fosse tão dificultoso, isso e aquilo, etc e tal. Por isso que é importante nós nos planejarmos, tá? Você precisa ser uma pessoa persistente, né? Errou, faz de novo. Errou, de novo. Errou, de novo. Precisa ser uma pessoa persistente, tá? Quando você erra, você precisa persistir, porque você tem como exemplo o erro anterior, então aquele erro você não vai causar mais. Então você precisa tentar. Tem gente que desiste no meio do caminho, e desistindo no meio do caminho, você vai ter sempre o benefício da dúvida. Você nunca vai saber se chegaria no final, tá? Então, intensifique o seu esforço e seja uma pessoa persistente. Tenha uma direção, né? O que é ter uma direção? Vamos pegar um exemplo prático aqui. Você entra na internet para buscar alguma coisa sobre modelo de gestão. De repente, você abre um site, modelo de gestão, tem uma série de informações ali, mas vão ter ali algumas propagandas, né? Vão ter alguns ícones ali, algumas coisinhas tal, e alguma coisa ali te chama atenção, você clica naquilo ali, ele vai te abrir uma outra página, e ali naquela outra página uma outra coisa te chama atenção, você abre de novo, você abre de novo, você abre de novo. Quando você percebe, você está vendo o preço de barco. Quer dizer, não tem nada a ver com aquilo que você começou. Por quê? Porque você perdeu a direção, né? Você perdeu o seu rumo, você perdeu o seu norte.
Então, é importante você ter uma direção. Aquela é a direção, eu vou estar sempre de cabeça erguida, olhando para aquela direção, é naquele lugar que eu quero chegar. É lá que eu quero ir, ok? Por último, a criação de estratégia para as tarefas. Se você tem uma série de estratégias para serem desenvolvidas, né? Aliás, desculpa. Se você tem uma série de tarefas para serem desenvolvidas, quais são as estratégias que eu vou utilizar para fazer essas tarefas? Isso me remete muito a uma palestra que eu dou sobre a administração do tempo, né? As pessoas desperdiçam um tempo muito grande fazendo coisas que não tem nada a ver e perdendo tempo de fazer aquelas coisas realmente que são coisas importantes, né? E aí, quando eu deixo de fazer uma coisa importante, ela passa a ser uma coisa urgente. Ela já não é mais importante, ela passa a ser urgente. E quando eu tenho uma coisa urgente para fazer, geralmente eu faço mal feito. Eu não vou fazer bem feito. Eu vou acabar fazendo tudo isso mal feito, de uma forma errada, de qualquer jeito, vou jogar as coisas de qualquer jeito, e seja lá o que Deus quiser, né? Então, eu preciso ter uma estratégia para que eu faça todas as minhas tarefas, para que eu cumpra todas as minhas tarefas. Tudo isso também é muito importante, né? Eu quero chegar num determinado objetivo, então eu vou armar aí uma série de estratégias, eu vou ser criativo, né? Para criar todas essas estratégias, eu fui meio redundante aqui, né? Para que eu possa realmente executar essas tarefas de uma forma rápida, de uma forma prática, de uma forma que eu possa fazer isso, digamos assim, com o pé nas costas, né? Falando de uma forma bem grotesca, ok? Muito bem. E aí eu tenho, por exemplo, nessa figura 2.4, como criar um plano que produza resultados. Tá? Claro que todas as vezes que eu faço um planejamento, que eu faço um plano, né? Planejamento vem de plano. Professor? Pois não? Não está aparecendo a figura. Não está aparecendo a figura? Na minha tela, não. Do restante também não está? No meu também não, professor. Ai, O Jesus. slide amado. 15 Na não minha apareceu tá nada. aparecendo. E nem o Ah, não, 16. Pessoal, sai aí. Peraí, só um pouquinho. Só um minutinho. No meu Para tá quem aparecendo, está aparecendo? Para mim Na tá minha tá aparecendo. Pra mim apareceu. Tá aparecendo. Pra mim tá Então é aparecendo. configuração do computador de quem não está aparecendo, ok? Mas não se preocupe. Eu vou dizer o que é a figura aqui, e depois esse material vai estar disponível para vocês lá na área de vocês, tá bom? Na área restrita, tá? Tanto esse material, esses slides vão estar lá, como a aula gravada também estará lá, tá bom? Então vamos continuar aqui. Ok. Então, como criar um plano que produza resultado? Então, o primeiro ícone aí da figura é fixar metas. Né? Então, a primeira parte, fixar metas. Depois eu tenho um segundo item, que é criar um compromisso. Depois eu tenho um terceiro item, que é desenvolver plano de ação eficaz. Nessa parte, nós incluímos ali quem vai fazer, o que vai fazer, quando vai fazer e como vai fazer. O quarto é acompanhar o cumprimento das metas. E o quinto, manter a flexibilidade. E é óbvio que depois que eu chego ali no final, eu tive o começo e tenho o fim, eu volto de novo para o começo, passando pela revisão de planos existentes ou início de um novo processo de planejamento. Ou seja, tudo que eu fizer, obviamente que eu preciso ter um controle, e esse controle, ele vai me identificar se tudo que eu planejei
está produzindo o resultado que deve ser produzido, e se não estiver produzindo, qual é a falha que está tendo neste processo, para que eu possa aí arrumar esse processo, reorganizar este processo, mover pessoas, colocar mais recursos, tirar recursos, enfim, uma série de coisas. Tá? Então, no primeiro ali, no fixar metas, na etapa 1, o que significa? Todas as metas que são fixadas, elas precisam ser muito bem específicas. Né? Eu preciso ser muito detalhista nisso tudo. E também elas precisam ser desafiantes, para proporcionar um alvo a ser atingido que permita medir e avaliar o sucesso para conduzir e envolver as pessoas. Então, eu não posso fazer nada onde eu não tenha responsabilidade, ou as pessoas não tenham responsabilidade, onde as pessoas não tenham um envolvimento sério, né? Então, aquilo que realmente eu for planejar, eu for realmente colocar em prática, eu preciso colocar metas desafiantes, né? Metas específicas, para que as pessoas realmente se sintam engajadas. Já na etapa 2, de criar um compromisso, é quando nós determinamos o atingimento das metas, para motivar as pessoas nesse sentido, por meio, por exemplo, de uma definição coletiva das metas, com a participação das equipes. Então, ali nós estamos criando o quê? Nós estamos criando um compromisso. Então, você tem um compromisso para atingir uma determinada meta. Veja, na etapa 1, nós estamos fixando metas. Né? Olha, você precisa, por exemplo, né? Você precisa vender 1000 peças. Já na segunda, a meta é 1000. Já na segunda, eu estou fazendo, né, ele criar um compromisso. Né? Ele sabe que ele tem um compromisso de vender 1000 peças, de atingir a meta, né? De se esforçar para que ele realmente atinja aquela meta. Ok? Já na etapa 3, como é que eu faço para desenvolver esse plano de ação, né? Então, ele vai representar aí para mim a definição das pessoas que serão envolvidas, né? Os recursos que serão necessários para eu desenvolver tudo isso, o prazo da demanda, o método que eu vou utilizar para que aquelas metas que foram estipuladas lá na etapa 1, elas possam ser alcançadas, né? Por isso que nós colocamos aí, ó, quem, o que, quando e como. Então, são recursos financeiros, são os recursos humanos, o capital intelectual que está inserido aí, que vai fazer com que haja todo o desenvolvimento desse plano de ação, e esse plano de ação, ele precisa ser um plano de ação eficaz. Já na etapa 4, o cumprimento das... deixa eu só fechar o microfone aqui. O acompanhamento das metas, né? Significa o quê? O cumprimento das metas, ele é acompanhado por meio do quê? Do monitoramento da evolução, né? Então, à medida que vai evoluindo, eu estou ali acompanhando, eu estou ali olhando o que está acontecendo. E é claro, é óbvio, né? Que eu preciso ter a comunicação e preciso ter o feedback regular e frequente sobre o desempenho das equipes envolvidas. Para o quê? Para que eu possa motivá-las a continuar pela busca da realização das metas. Ok? Então, eu fixei a meta, eu criei o compromisso em cima daquelas metas, eu aloquei todas as pessoas, todos os recursos financeiros, começou a desenvolver, eu começo a acompanhar e, por fim, eu mantenho ali a flexibilidade. E o que seria nessa etapa 5? Manter a flexibilidade. A manutenção de flexibilidade, ela vai representar as decisões sobre ajustar as decisões dos planos, sejam eles recursos, pessoas para eventuais problemas não previstos e outros que porventura possam aparecer. A partir daí, o que eu faço? Eu vou ter todo um
acompanhamento, né? Eu volto de novo para a etapa 1, eu reviso todo o meu plano, eu vejo se está acontecendo alguma coisa de forma errada, alguma coisa que eu não pensei, eu olho todo esse processo de novo, eu olho todo o meu planejamento, ok? Por isso que é importante você fazer o planejamento, porque vamos supor, né, que eu tenha fixado uma meta inatingível, por exemplo, né? Vamos lembrar de uma parte aqui muito engraçada, que todo ano nós lembramos disso. Vai ser... vocês vão entender, né? Todo começo de ano, passamos o Natal, o Ano Novo, comemos tudo que apareceu na nossa frente, a gente parecia gafanhoto, né? Comia de tudo, bebia de tudo, e comemos. Quando chegou janeiro, nós falamos assim, agora eu vou fazer ginástica, eu vou caminhar, eu vou fazer academia, eu vou emagrecer 2, eu vou emagrecer 3, 5, 10, 20, 50 quilos, eu vou parar de fumar, eu vou parar de comer doce, enfim, eu vou fazer uma série de coisas. Nós percebemos que tudo isso que a gente cria, pode reparar, tudo isso que nós criamos são metas inatingíveis. Nós sabemos que nós não vamos alcançar essas metas. Parece que nós fazemos isso propositalmente, né? Para que eu realmente não fique ali fazendo alguma coisa que eu sei que eu não vou alcançar. Então, em vez de eu ficar me martirizando, eu já coloco uma meta inatingível, porque aí eu digo assim, eu não consigo mesmo fazer agora, e eu vou deixar essa meta de lado, e tudo bem e tudo mais, né? Então, por isso que, quando nós criamos um plano para ele produzir um determinado resultado, quando ele começa a ser operacionalizado, então eu preciso de novo revisar tudo, para ver se está tudo dentro do conforme, para ver se eu não preciso mudar uma meta, ou para cima ou para baixo, se eu não preciso motivar mais os meus funcionários para que eles tenham um compromisso maior, sejam mais compromissados, né? Se eu preciso alocar mais recurso financeiro, mais recursos humanos, né? Acompanhar mais de perto as minhas metas, enfim, eu fico ali monitorando tudo isso para ver se tudo que está acontecendo realmente está chegando ali, atingindo o objetivo que a gente quer atingir. Né? Depois nós temos aí 3 níveis de planejamento, né? O planejamento no nível institucional, no nível intermediário e no nível operacional, ok? Isso aqui também, esse quadro já é um quadro conhecido de vocês, eu tenho certeza disso, que vocês já ouviram, já viram esse quadro, mas ele faz parte aí do modelo de gestão e a gente precisa dar uma revisada nele. Tá? Então, nós temos lá o planejamento estratégico, que está no nível institucional, né? No nível de cima, ok? Então, o estratégico, ele é o nível superior, por isso que ele fala de institucional, é a instituição, ou seja, a empresa, a direção que monta o planejamento estratégico. Depois nós temos o nível intermediário, que é o plano tático ali, né? São as pessoas que vão traduzir, interpretar, explicar, vão tomar determinadas decisões e tudo mais. E, por último, eu tenho o nível operacional, que é o pessoal ali da mão de obra, o plano operacional, é o pessoal que vai realmente colocar a mão na massa e fazer com que a coisa aconteça, né? Então, planejamento estratégico, como você mesmo está vendo aí, mapeamento ambiental, avaliação das forças e limitações da organização. Depois passa para o plano tático, a tradução e interpretação das decisões estratégicas em planos concretos no nível departamental. E, por último, o plano operacional, que é o desdobramento de planos táticos de cada departamento e planos operacionais para cada uma das tarefas, tá? Então, o planejamento estratégico, ele vai envolver, óbvio, toda a organização, ele tem um direcionamento a longo prazo, se é a longo prazo, ele vai focalizar o futuro e o destino da empresa, e, por último, uma ação global e molar. Tá? Depois eu tenho aí o que envolve cada departamento no plano tático. Ele é direcionado a médio prazo, focaliza o imediato e tem uma ação departamental. Por último, no plano operacional, ele envolve cada uma das tarefas avaliação,
ele é direcionado a curto prazo, ele focaliza o imediato, o presente, o agora, e tem ação específica e molecular. Né? E passamos aqui para mais um outro quadro, né? A interligação entre os planejamentos estratégico, tático e operacional. Óbvio, como nós falamos lá no comecinho da nossa aula, ninguém trabalha sozinho, todo mundo precisa trabalhar em equipe, saber trabalhar em equipe. Eu posso não gostar do meu camarada do lado, mas infelizmente ele é bom naquilo que ele faz, né? Ele é ótimo naquilo que ele faz, então realmente eu preciso ter uma dedicação muito grande para isso, tá? Então nós temos lá também o nível institucional, intermediário, operacional, sendo que institucional eu tenho uma visão de futuro, no intermediário eu tenho fatores ambientais externos, e no nível operacional eu tenho um fator organizacional interno. Na minha visão de futuro, eu tenho lá o mapeamento ambiental, avaliação das forças e limitações da organização, e a incerteza e a imprevisibilidade, né? Se eu estou tendo uma visão de futuro, eu preciso ter aí e saber que eu posso ter, eu tenho, né, uma incerteza, eu tenho uma imprevisibilidade, eu não sei o que vai acontecer, o que pode acontecer, mas eu preciso pensar nisso tudo. Já no nível intermediário, eu tenho a tradução e interpretação das decisões, né? Então, eu vou pegar tudo aquilo que o nível institucional está me passando e vou começar a transformar isso numa linguagem mais fácil, mais acessível, né? Em que as pessoas possam entender, tá? Então, eu vou traduzir e interpretar as decisões estratégicas em planos concretos no nível departamental, né? A cada um dos departamentos. Por último, ali no nível operacional, eu desdobro os planos táticos de cada departamento em plano operacional para cada tarefa ou atividade. E tenho a certeza e a previsibilidade também. Ok? E para que a gente possa encerrar... Opa, perdão... Ué, o que aconteceu aqui? Meu Deus. Espera aí, gente, que deu um probleminha aqui. Só um minuto. Aqui, pronto. Opa, passou. Aqui. Então, no planejamento estratégico, os gestores da alta gerência tomam decisões a partir das incertezas do ambiente externo e da avaliação interna da empresa para aproveitar as oportunidades que, porventura, elas apareçam, criar defesas por todas as ameaças, né? Nós lembramos lá atrás que eu tenho oportunidades, mas eu também tenho ameaça, que eu também preciso ter uma visão para que eu possa melhorar os meus pontos fortes, né? Ter a capacidade de conhecer e de corrigir todas as fraquezas que a organização possa ter, né? Sempre pensando num horizonte a longo prazo, né? A empresa, ela nunca pensa a curto prazo, ela pensa sempre a longo prazo, tá? Então, para a gente encerrar tudo isso, quando eu tenho um planejamento, né? Quando eu faço um planejamento, eu preciso ter em mente que eu vou ter uma série de certezas, que eu vou ter aí alguns problemas no meio do caminho, porque o ambiente externo e também o interno podem apresentar uma série de problemas que eu não pensei, mas eu preciso ter a capacidade de poder entender tudo isso para poder solucionar e fazer com que a empresa realmente chegue no seu objetivo proposto, tá bom? Muito bem.
Só um minuto.